E aí, pessoal, vamos para a videoaula dessa semana. Hoje a gente vai falar sobre lançamento oblíquo. Lembre-se, se cuidem, se isolem. Vamos lá? Vamos lá, gente, para a nossa aula de lançamento oblíquo. Vamos começar com algumas simulações para a gente ter ideia do que é o lançamento oblíquo e como é que funciona a física dele, tá certo? Aqui está a nossa simulação, tá? Um canhão que a gente pode alterar a angulação, né, de saída da bala dele e as ferramentas gravidade, a gente pode alterar o valor da gravidade, mas vamos manter ela como 9,81, que é o valor aqui na Terra, né? E vamos analisar o que é o lançamento oblíquo. Então, o lançamento oblíquo é exatamente esse lançamento em que o projétil, o objeto que vai ser lançado, na saída ele faz um ângulo com a horizontal, em relação à horizontal. Quando isso acontece, o objeto descreve esse movimento parabólico que nós estamos vendo aqui. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês observem é o seguinte: eu vou mexer um pouco nesse ângulo e a gente vai analisar a distância que esse objeto consegue chegar. Então, a gente saiu com um ângulo de 75 graus, agora vamos para um ângulo de 60. Perceba que a distância que ele alcança já é maior. Vamos para um ângulo de 45 graus agora. Lançando, vai mais longe ainda. E aí, vamos agora para um ângulo menorzinho, um ângulo, por exemplo, de 30 graus. Perceba que a distância já não é tão grande quanto a de 45. Na verdade, o que acontece? A maior distância de todas, que é essa daqui, vai ser alcançada exatamente quando o ângulo de lançamento for 45 graus. Gravem isso, viu? Maior distância possível é quando o ângulo de lançamento é 45 graus. Esse é o lançamento oblíquo. Outra coisa que eu quero que vocês percebam é o seguinte: no lançamento oblíquo, essa trajetória parabólica, ela é a combinação de dois movimentos. Um de ida para frente, um horizontal, e um de subida e descida, que é vertical. Por conta disso, a gente pode decompor a velocidade numa parte x e numa parte y. Percebam. Então, esse vetor horizontal aqui é a velocidade x. Esse vertical é a velocidade y. Vamos ver de novo? Percebam que o x não muda nunca, porque não tem aceleração no eixo x. Mas o y muda, porque no eixo y, que é o vertical, você tem a aceleração da gravidade, a única aceleração que atua no nosso sistema. Então vamos lá fazer nossa análise física do lançamento oblíquo, tá, gente? Então o lançamento oblíquo, como a gente viu, é o lançamento no qual o objeto é jogado, né, atirado, fazendo um certo ângulo com a horizontal. Daí ele descreve esse movimento parabólico, no qual a velocidade x nunca muda, sempre a mesma, mas a velocidade y muda com o passar do tempo, porque sofre a aceleração da gravidade. E aí você vai ter uma altura máxima a ser atingida e uma distância máxima, que é chamada também de alcance horizontal. Percebam que, como a gente falou, né, lá na simulação, acontecem dois movimentos ao mesmo tempo. Um horizontal, que faz você andar essa distância, que é um movimento uniforme por não ter aceleração, e um vertical de subida e descida, que faz você exatamente atingir essa altura e depois retornar ao nível de partida, que sofre a aceleração da gravidade e, portanto, é uniformemente variado. Também perceba, né, que a velocidade de partida é inclinada e que, por conta disso, se a gente conhecer esse ângulo, a gente pode decompor essa velocidade na sua componente x e na sua componente y. Vamos fazer isso? Então, analisando aqui o triângulo formado, ó, o V0y é o cateto oposto e o V0x é o cateto adjacente em relação a esse ângulo alfa. Então, pelo cateto oposto, a gente usa seno de alfa, cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto é o V0y e a hipotenusa é o V0. Meio pelos extremos, a gente tem que o V0y é V0 pelo seno de alfa, ok? Podemos fazer isso também em relação ao cateto adjacente, e aí usaremos o cosseno, cateto adjacente por hipotenusa.
Então, cateto adjacente é o V0x, a hipotenusa é o V0 em relação a esse triângulo aqui, né? Meio pelos extremos, a gente tem que V0x é V0 cosseno de alfa. Tranquilo? Também perceba, nunca esqueça, que a parte horizontal é um MRU. Então, a única equação que a gente pode usar é essa daqui. E a parte vertical, um MRUV, que tem 3 equações que podem ser utilizadas. Só tome cuidado, né, com as partes que são verticais e as partes que são horizontais para não causar confusão. E também se ligue que é o tempo que interliga os dois movimentos. O tempo que se gasta para andar essa distância máxima é o mesmo tempo que se gasta para subir e descer essa altura daqui. Se a gente fizer a combinação dessas equações, a gente chega em 3 equações especiais do lançamento oblíquo. Uma que vai nos fornecer o que a gente chama de tempo de voo, 2V0y sobre o módulo de G. Uma para o alcance horizontal, essa distância que se anda aqui, V0 quadrado seno de 2α sobre G. Aqui esse V0 não é nem o x e nem o y, é o V0 original, né? O valor total dela aqui, tá? E uma outra equação para a altura máxima, V0 quadrado seno quadrado de alfa sobre 2 vezes o módulo de G. Só muito cuidado, gente, para não confundir essas duas equações, porque elas são muito parecidas. Mas tem essa pequena diferença que aqui é seno de 2α, aqui é seno quadrado de alfa, aqui tem um 2 embaixo, aqui não tem, ok? Essas são as equações especiais do nosso lançamento oblíquo. Próxima aula, quinta ou sexta-feira, mando para vocês resoluções de questões sobre lançamento oblíquo, tá? Vai lá no canal, deixa um oi, dá um legal, faça a sua crítica, dê suas sugestões. Conto com a presença de vocês. Até a próxima, gente.